Oi, gente, eu tô aqui hoje no Parque Vila Lobos, né? Hoje é terça-feira, dia de descansar um pouquinho. Eu vim aqui pro Parque Vila Lobos e, gente, o legal do Parque Vila Lobos é que ele fica do lado. Na verdade, a estação não fica do lado, ela fica dentro do parque. Você já desce dentro do parque. A estação Vila Lobos Jaguaré, na linha Esmeralda. Mas vamos aqui pro tema do vídeo, tá, gente? Eu vou gravar então aqui a parte 3, tá, gente? Enfim, uma pequena análise aqui que eu tô fazendo da Herança do Cárcere, que é uma história que eu escrevi acerca de dinâmicas com pessoas ali daquele espectro do Cluster B. Só que é uma história extrema, tá, gente? Tudo que é violência que você imaginar tem ali, desde violência sexual até violência física, até violência psicológica, até as clássicas triangulação e demais coisas, vai ter ali, só que vai ter até o extremo, né? Então tem tudo quanto é tipo de violência, tem muito gatilho. Teve gente que não conseguiu terminar de ler por causa dos gatilhos. Tem muito gatilho essa história, tá? Não é uma história facinha, tá, gente? Então já deixo aqui claro para vocês, quem ainda tem muito gatilho porque viveu, talvez não consiga ler. E voltando aqui pro negócio, né, que não chega a ser o protagonista, né, o safado sem vergonha, que é o Cluster B da história. Na verdade, ele é um padre inquisidor do século XVIII, do finalzinho da Inquisição. E eles moram em Portugal, e como muitos deles tinham relacionamentos clandestinos, a primeira parte da história, que é a mulher do inquisidor, fala da relação que ele tem com essa mulher, que é uma beata fanática, e ela é uma codependente extrema, que facilita as bostas que ele faz e toda aquela merda que a gente já sabe. Na segunda parte mostra mais a parte dos filhos, porque eles ali já estão mais velhos, e mostra principalmente o destino que ele vai dar para os filhos. O filho se torna padre para não precisar se relacionar, para não precisar constituir família, porque senão ele seria provavelmente forçado a casar. Não era incomum forçar até os homens a casar antigamente, em casamento arranjado. Então, para ele não ser forçado a casar, como ele pegou aversão a relacionamentos pelo que ele viu acontecer com o pai e com a mãe, apesar do pai também não poder casar na teoria, na prática ele acabou tendo uma vida marital ali com a mulher, né? Mas ele pegou aversão a relacionamentos e se transformou em padre, se tornou padre para não precisar se relacionar, para evitar relacionamentos. Isso a gente vê também bastante filhos de famílias abusivas, ou eles evitam relacionamentos, ou eles têm relacionamentos desde muito novinhos e não conseguem ficar sem. É muito comum essas duas dinâmicas. O meio termo você não acha muito. Você acha bastante ali as duas dinâmicas. Ou se relaciona com muita frequência, e muitas vezes são relações abusivas, ou não consegue se relacionar com ninguém. Nesse caso, o rapaz acabou não conseguindo se relacionar com ninguém. Ele não queria se relacionar com ninguém. Ele pegou a versão a relacionamento e se transformou em padre. A filha não teve escolha, a filha ela teve que casar forçada, só que por ironia do destino, ela acabou gostando do noivo e o noivo gostou dela. E o pai, como todo bom sociopata, ficou com raiva e tentou destruir ali o relacionamento deles. Ele não entendia por que eles conseguiam se amar, porque ele não conseguia amar. Ele não conseguia amar, então ele tinha literal medo e inveja do amor que a filha estava desenvolvendo pelo marido. Olha que loucura. Ele que forçou os dois a casar. O rapaz também não conhecia a moça, foi casamento arranjado, foi casamento forçado. Lá na segunda parte do vídeo, né, da Herança do Cárcere, eu explico como que ele forçou a casar. Ele foi forçado a casar o rapaz, só que mesmo assim ele gostou da moça. O homem ficou morrendo de raiva. Como assim? Eles estão se gostando, não é para se gostar. Ele achava até que pelo rapaz ser jovem e estar a ser forçado a casar, o rapaz ia ficar com raiva, ia descontar na filha dele, até bater na filha dele. Sabe, o cara vai ficar feliz do marido bater na filha? Ele falava, não, o marido tem que ser firme, o marido tem que ser
não pode deixar a esposa fazer o que quer, então tem que bater mesmo. E ele foi, o rapaz, o genro, né, do filho da puta. O genro do filho da puta, olha só. Ele foi até o rei, porque ele falou, olha, ele tá espancando a minha mulher, que é a filha dele. Ele tá arrumando, ele inventava motivos pra espancar, ele tava inventando motivo que ela tava traindo o marido. Ele falava, filha minha não vai ser adúltera, filha minha não vai ser vagabunda, espancava a filha. E a filha nem sombra pensava em trair o marido, a filha nem saía de casa. Né, que naquele tempo não era comum até as mulheres serem criadas dentro de casa sem sair. Ela saía para a igreja com o marido e só. Não tinha nem como trair o marido e ele estava inventando coisas, surrando a filha de chicote, deixando a filha passar fome. Aliás, vocês viram aquele caso da menina que morreu porque os pais obrigaram a fazer jejum religioso? Então, na minha história também, ele obrigava as filhas a fazer jejum. E não morreu, né? Felizmente não morreu na história. E o que acontece? Ele vai reclamar com o rei e o rei fala assim mesmo, olha, eu te aconselho o seguinte, para você não ficar muito reclamando, porque em teoria os únicos que poderiam de fato fazer alguma coisa contra ele são os superiores dele da própria igreja. Mas como assim naquela época já estava no final da Inquisição e muita gente já estava se tornando declaradamente ateu, declaradamente não religioso, já não tinha mais aquela coisa de todo mundo ser católico como era antes. Aí eles falaram assim, ele é um dos únicos que ainda cumpre com os preceitos da igreja com maior rigor. Então a igreja vai manter ele ali. Eles só vão castigar ele se ele fizer uma coisa muito absurda. Tipo, deixar a filha estéril, espancar a filha a ponto de alejar. Se ele só bater e daqui a pouco as marcas passarem, ninguém vai fazer nada. Porque naquele tempo era considerado lícito fazer isso. E até por ele ser clérigo e não ser permitido ele se relacionar oficialmente, casar oficialmente, que naquele tempo era muito importante, ele tinha que dar áreas de seriedade para aquela família clandestina que ele instituiu, fazendo isso. A mulher não podia usar um decote, não podia sair na rua sem véu, sem mantilha. A mulher só tinha que sair de casa para igreja, de igreja para casa, sempre acompanhada com ele, não podia sair sozinha, para chegar e falar, na minha casa tem regra, na minha casa tem respeito. Não é bagunça, era isso que ele queria dizer, que não era bagunça. Ó, eu tô aqui, eu tô me relacionando clandestinamente, eu vivo maritalmente de forma clandestina com ela, porque eu não posso casar na igreja, mas na minha casa tem respeito. Mulher minha não sai de decote na rua, mulher minha só sai de casa pra rezar. Enfim, era bem na linhazinha, bem estrita mesmo. Não tinha, ela era mais controlada e vigiada do que as de fora. As que eram oficialmente casadas e ia nos bailes, ia pra corte, ia pros bailes. Ela não podia ir pra baile, não podia fazer nada. De casa pra igreja, de igreja pra casa, sempre acompanhada de um parente masculino. De preferência ele, né, que era o companheiro dela. E com a filha a mesma coisa. Ó, minha filha casou na igreja, ele fez a filha casar com um véuzão enorme, só pra dizer que ela casou virgem, porque na época era muito importante isso. E não sai de casa sem o marido e também, entendeu? Se ele tá batendo na filha é porque ele quer disciplinar a filha e porque ele quer dizer que a casa dele é de respeito e a família dele, apesar de ser clandestina e não oficializada, é uma família de respeito. O rei falou isso e falou assim, olha, você toma cuidado, porque os únicos que poderiam puni-lo seriam os próprios líderes da igreja que estão acima dele, os superiores dele da igreja. Mas eles não vão fazer isso porque ele está acima, né? Acima não, desculpa, ele é um dos únicos que ainda cumpre com rigor, né, as normas da igreja. E se você reclamar muito, ele vai dar um jeito de matar você. Ah, mas como que faz isso? Ah, tem família que faz. Tem família, por exemplo, que o marido não está sendo a contento. Mulher separada naquele tempo era uma coisa horrorosa, né? A sociedade discriminava muito mulher separada. Mas mulher viúva não. Aí o rei falou assim mesmo, mulher viúva não perde a honra. Né? Naquele tempo o conceito de honra era muito importante para a sociedade.
O que era honra? Era casar virgem, era não ser separada, era cuidar da casa e dos filhos, era ser religiosa, isso era honra. E a única situação na qual a mulher era permitida de não casar virgem era se ela fosse viúva, porque o marido morreu. E era permitida ela casar de novo. E já que mulher viúva não perdia a honra, o que eles faziam? Muitas vezes eles, na encolha, eles mandavam matar os maridos que não agradavam, e casava a filha, depois do período de luto, casava a filha com outro homem. E assim até achar um marido que satisfizesse as necessidades ali da família. Isso não era incomum. Gente, vocês podem ver, inclusive, vocês podem pesquisar que tem muito material acerca disso. Tem material que é sério, tem material que não é sério, vocês têm que ter filtro. Sabe os Borgias? Os Borgias, eles eram uma família espanhola que o Rodrigo Borgia, ele se tornou papa no século XVI. E ele teve vários filhos também fora não podia casar porque era clérigo, mas ele teve vários filhos. E uma das filhas dele, que era a Lucrécia Borgia, ele casava e descasava de acordo com os interesses políticos dele, do jeito que ele queria. Olha, se não me engano, o segundo marido, ela era apaixonadíssima por ele, mas não estava servindo aos interesses, então eles deram jeito de matar o rapaz. E ela ficou, né, horrorizada. Ela ficou muito mal depois que fizeram isso. E casava e descasava a filha era um boneco ali, era uma propriedade que ele vendia e recomprava de volta do jeito que ele queria. E eu coloco mais ou menos que ele ia fazer, que o inquisidor Expedito ia fazer a mesma coisa na minha história. Ele ia fazer a filha ficar viúva, ia matar o homem e ia acabar passando ela para outro homem através de outro casamento após o período de luto. E o rei deu essa dica aí pro rapaz. Ele falou: se você não quer morrer, você fica quieto, né? Gente, eu não sei se vocês sabem, desculpa que é católico, tá? Eu não sou católica, eu não sou sequer cristã, mas teve um período da história. Eu respeito muito quem é católico e sensato, mas vocês devem saber que teve um período na história que se chamava pornocracia. Era o período da história do catolicismo, lá pro século 3 ou 4, bem antigo mesmo. Era o governo da putaria, literalmente, tá? Não é nome de CD de funk, não, tá, gente? Reino da putaria. Governo da putaria. Porque não era só o sexo. Se fosse só o sexo, tava ótimo. Cada um faz sexo com quem quer, né? Mas os papas, eles brigavam pelo papado ali. E eles achavam assim que podia matar. Desenterravam cadáver. Gente, era uma coisa de louco. Eles julgavam o cadáver, botavam o cadáver ali. E as amantes também dos papas e dos clérigos brigavam umas com as outras e faziam. Tanto que chamou de pornocracia. O século 3 ou 4, mais ou menos, ali na Igreja Católica, foi chamado de pornocracia. Pra vocês terem uma ideia de como é que era o negócio. Já no século 18, já bem mais pra cá, já não era tanto assim. Mas claro que tinha safadeza, e safadeza sempre existiu. E aí, o que acontece? Ele ia matar o marido da filha, e ela, apaixonadíssima, não quis deixar aquilo acontecer. Ela já estava apaixonada por ele, então eles tiveram que fingir que eles estavam se dando mal. Ele teve que fingir que ele estava forçando ela a ter relação sexual quando não estava. Ele teve que fingir que estava batendo nela quando não estava. Ele teve que fingir uma série de coisas, e o inquisidor ficou todo feliz. Ele falou: finalmente o marido da minha filha está a ser rígido com ela como eu queria que ele fosse. Ai, gente, aí fica feliz, né? Muita gente fala, né? Até hoje fala que quando o pai ou a mãe percebe que o marido ou a esposa está sendo ruim, eles gostam. Quando o marido da esposa está sendo bom, eles não gostam. Então ele fez isso, né? Ele fez isso e deu um pouco de sossego, até que ela descobriu estar grávida. E quando ela descobre estar grávida, ele tenta, depois que ela tem a criança, ele tenta de todas as formas fazer com que o neto goste só dele. Aí ele faz love bombing com o neto. Dá docinho, traz isso, traz aquilo outro, porque ele queria treinar o neto para ser inquisidor no lugar dele. Só que aí ele percebe que o neto não tem um dom que ele tem. Tudo isso está no livro, eu não estou contando muitos detalhes porque é muito longa a história, tem mais de 30 capítulos.
Ele chega pro filho, pro netinho, ele vê que o neto não tem aquele dom que ele tem de ver longe, e ele fica com muita raiva e fala: ele não me serve. A criança não serve, como se fosse um sapato que não serve. E aí para de dar mimo para a criança, começa a ralhar com a criança, começa a demonstrar quem é de verdade, e a criança vai chorando para a mãe. Aquela coisa, pô, como é que uma pessoa que chegava, dava docinho, tratava bem, de repente chega lá e te trata super mal? Complicado, né, gente? Mas aí o que acontece? Depois de um tempo, tem ali o Marquês de Pombal. Eu não vou dar muitos detalhes porque a história é grande. O Marquês de Pombal, ele arma todo um negócio. Na vida real, o Marquês de Pombal, ele foi responsável pelo fim da Inquisição em Portugal. E na história eu aproveitei um pouco disso daí para falar que ele matou o Expedito. Mandou ele para tortura e matou através de pessoas que eram parentes de torturados da Inquisição. Só que essas pessoas já estavam tão sem esperança que eles mataram o inquisidor torturado e depois se mataram, que era para ninguém chegar lá e pegar eles e fazer coisas com eles também. Então eles já tinham combinado aquilo: nós vamos matá-lo torturado, como ele torturou nossos parentes, e depois nós vamos nos matar. Isso não aconteceu de verdade, tá? Isso é licença poética que eu usei pro texto. Aí, a codependente, que era violante, que era a mulher que vivia com ele já há quase 30 anos nesse período, ela enlouquece. Primeiro que ela viveu para ser a extensão dele por quase 30 anos da vida dela. 30 anos naquele tempo era muito tempo. Num tempo em que as pessoas não chegavam aos 40 anos direito, 30 anos era muito tempo da vida de alguém. Aí ela enlouquece, ela entra em depressão, ela começa a descontar na filha. Tem um lado tóxico do codependente também. Ela desconta na filha, ela começa a bater na filha. E a filha, né, sofre horrores. A filha com menos de 20 anos de idade já tem cabelo branco, de estresse. Não é de velhice, né, porque não tem nem 20 anos ainda. De estresse. E chega uma hora, no entanto, como ela era uma extensão dele, como ela se tornou extensão dele, ela não vive mais sem ele. Ela estava viciada como vício em uma droga. E ela já tinha mais idade. Na novela Chica da Silva, a Violante era louca pelo João Fernandes, que nunca foi nada dela. Eles nunca nem tiveram sexo. Você imagina um homem com quem ela viveu 30 anos ali? E o homem fazendo toda aquela dinâmica que a gente já conhece, aquela dinâmica viciante que a gente já conhece. Ela enlouqueceu, e ela já estava mais velha. No tempo da Chica da Silva ela ainda era nova. Na historinha, na fanfic, ela já está com idade. E ela não aguenta, ela se interna num convento. E ela vem a falecer nesse convento de um ataque do coração. Ela ainda não tem 60 anos. Hoje seria uma idade super jovem. 50 e poucos anos é uma idade super jovem ainda. Naquele tempo já era a idade de morrer, né? Ele morre, se não me engano, com uns 62, 63, ela morre com 58. E o filho ainda sente alguma falta dela, embora o filho também sinta a falta da mãe, né? Porque ele tinha um relacionamento com a mãe um pouquinho melhor do que a filha. Mas ele sabe que ela fazia coisa errada também. Ele sabe que ela apoiava o pai em coisas erradas. O pai ele detestava, né? Tanto que quando ele é avisado da morte do pai, ele fala: poxa, mas eu não tô triste. Ninguém chora no velório dele, só a mulher, né? E quando ela morre, como eu sou espiritualista, eu acredito em vida após a morte.